aqui com a gente. Do né? começo que nós saímos de lá de Tenente Portela até Isso, chegar aqui, isso. todos esses anos. Ai, dá, tá Repete de novo. O nome completo da senhora? Íria da Labrida. Íria da Labrida. O nome completo do senhor? O meu nome é Celito de Moura da Labrida. O senhor autoriza que o senhor e a senhora autorizam que essa entrevista possa ser utilizada para a realização de filmes, livros, artigos, etc. Você autoriza? Eu autorizo. Eu acho que autorizo. desde que seja uma coisa para ajudar, digamos, as pessoas ter conhecimento e desenvolver, eu acho que é importante. Eu queria que o senhor e a senhora falassem primeiro como é que era a vida antes de virem para a Transamazônica. A minha vida, nós casamos em mês de maio, dia 27 de maio, e nós viemos embora em setembro, outubro, para não sei o mês certo. Fazia 4 meses que nós éramos casados. Mas a minha vida lá no Rio Grande do Sul era boa, porque eu, em casa da minha família estava tudo bem, tudo bem. A gente plantava muita coisa e plantava tudo que era preciso plantar, a gente plantava e dava bem na casa, naquelas moradas, lá naquela terra de lá. Aí a gente resolveu vir embora, que nós casamos para vir embora, porque eles falaram que só vinha embora se fosse casado. Então a gente veio-se embora depois que casamos. Então, porque tinha ganhado terra, só ganhava terra se fosse casado. Aí viemos. Eu acho que a vida nossa foi uma vida bem diferente da vida de hoje, né? Do atual, da juventude, muito pacata, né? Dá para se dizer, muito assim, do interior, muito criado na roça, na agricultura familiar. A gente tinha muita religiosidade, por exemplo, participava da comunidade. Eu, pelo menos, comecei a conhecer um pouco o mundo a partir de 1970. Até então eu não tinha muito conhecimento assim, das coisas, né? Eu morava no interior e eu fui conhecer a sede do meu município a primeira vez quando eu fui me alistar para ir para o Exército. Eu servi o Exército. A partir de 70 que eu servi o Exército, foi a época que a gente teve alguma oportunidade de ter alguns conhecimentos, de aprender, era quase que analfabeto. Lá eu estudei um pouquinho e assim foi, né? Aí a partir daí que a gente começou a namorar, a pensar de que tinha que achar alguma solução para os problemas nossos. E de onde vieram seus pais, suas mães? Eles nasceram onde? Nós somos, dá para se dizer, o povo do sul, de origem italiana, alemão, japonesa, não japonesa, polonesa, eu quero dizer, é muito imigrante, né? Porque o estado do Rio Grande do Sul, ele não todo, né? Mas quase todo ele é imigrado por europeus, né? Gente da Europa, né? Que vieram na época eu não sei, mas antes do século XIX, eu acho que dá para se dizer, né? E a partir daí eles foram colonizando o estado, né? E nós somos uma vertente, dá para se dizer, dessa leva de gente que veio para cá, que veio para lá, né? Que coisa, meus pais, eu não sei bem dizer com exatidão, mas os meus, parece que os meus bisavôs, tataravós, não sei se são italianos, outros são portugueses, por causa do Moura, né? Português. Assim foi, mas nessa época eu estava até lendo
lendo e conhecendo um pouco uma vez, lá, uma vez no início eu fui para lá para o sul, fazer um curso sobre cooperativismo, e aí nós conhecemos uma universidade lá, a Fidene, lá de Juí, onde era a sede mesmo desse curso, e lá a gente conheceu um museu, lá existe um museu da colonização da época, né? Então, na leva maior, dá para se dizer, dos italianos, alemães, esse pessoal veio na época do início do século, né? Getúlio Vargas foi o cara que mais incentivou na época essa vinda desse povo, que foram, na história, como eles dizem, dá para se dizer, jogados na margem, como diz, a margem do estado lá, né? Por exemplo, aí está aqui, Tevire, né? Quer dizer, quase igual à situação que aconteceu com muitos de nós aqui na Transamazônica, né? E a senhora poderia falar um pouco sobre seus pais, seus avós? Como é que foi? Sim. O meu pai veio, meus avós vieram da Itália. Meu pai nasceu no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, perto de Porto Alegre, um lugar que chama Passo Fundo, Lagoa Vermelha. Eles nasceram ali. Aí depois, quando aí a mãe casou, com o pai casaram, aí vieram para Tenente Portela. Aí vieram morar em Tenente Portela, aí entraram lá, era só mata, 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 mata. Aí eles começaram a trabalhar, um machado, que antigamente não tinha motosserra. Eles começaram a trabalhar, sempre ficaram naquele lugar que até hoje, eles já faleceram. Até hoje meus irmãos moram lá. Mas aí começaram a trabalhar, sofreram bastante, bastante. Quando precisava fazer serar uma madeira, fazer a casa, eles saíam no meio da mata até chegar na serraria. Aí trabalharam muito, sofreram bastante, bastante. Aí foram crescendo, aí a vida deles. Foi umas pessoas muito batalhadoras, trabalharam foi muito. Mas eles vieram de Passo Fundo para Tenente Portela. Meus avós vieram lá da Itália. E os seus pais são de Tenente Portela, então, e a senhora nasceu lá, e quantos irmãos mais? Quantos irmãos nós temos? É, Nós temos 14 irmãos. 14. Desses 14, só a senhora veio para cá? Só eu. Da família minha, só eu. E o seu Celito? Quantos irmãos? Eu só tenho irmão e uma irmã só. Nós somos só num casal de irmãos, que a minha mãe teve, né? Tenho mais uma irmã, que é adotada, né? Que o pai e a mãe adotaram, que mora aqui. Um irmão. E tenho mais um irmão também que o pai adotou, que morou aqui, mas voltou para o sul, voltou para lá, mora lá em Caxias, perto de Caxias, lá no Rio Grande do Sul. E tem uma irmã que mora aqui em Rurópolis, aí, né? No município. A irmã é mais velha, eu sou o mais novo da família. Aí teve um outro, mas ele morreu. Meu pai veio com nós também e morreu. Uns 4 anos depois que ele estava aqui, ele morreu. Ele teve um problema de saúde e lá ele não resistiu e morreu. Então, vocês casaram 4 meses depois de casado, vieram para cá. Em que ano foi? 71. 71 vocês chegaram aqui. Isso. Isso era em que mês, assim? Foi em... Mês de setembro. Setembro. Foi em novembro, outubro, novembro. Aí foi a tua mãe que veio em setembro. A mãe que vem em setembro. Nós viemos depois de um mês depois. De 70 e... Em outubro, foi em outubro que nós viemos. Como é que vocês ficaram sabendo aqui da Transamazônica? Como é que vocês entraram em contato com essa informação? Pessoal do INCRA contando muita É uma vantagem. história muito longa, muito interessante, a questão da nossa vinda para cá. Por quê? O Rio Grande do Sul, eu não conhecia isso, né? Na época eu era jovem, né? E nem me interessava. Meu pai era mais interessado por dizer que nós tínhamos que possuir terra, porque nós não tinha terra lá, nós tínhamos um cantinho de terra lá que não era suficiente para nós trabalhar. E
nessa época, depois que eu fiquei sabendo, começou a surgir no Rio Grande do Sul o movimento de reforma agrária, né? É um movimento que hoje dá para se dizer que é o início dos movimentos dos sem terra e de tantos outros que teve aí no Brasil, né? E naquela época um pastor da igreja luterana, nós não era da igreja, não somos da igreja luterana, ele se interessou pela situação e começou a articular e organizou um grupo de trabalhadores e conseguiu formar lá uma cooperativa de colonização. Chamava-se a Cooperativa 31 de Março. E nessa cooperativa, a intenção era trazer esse povo que queria terra para o Mato Grosso. Foi o início da colonização do Mato Grosso. Hoje, Canarana, Barra do Garças, Canarana, Água Boa, essa região, tem até uns parentes, aí, uns irmãos daí, que moram lá, eles vieram para fazer. Quando essa equipe da cooperativa saiu para buscar solução para o problema, né? Eles foram no Mato Grosso, né? E lá eles encontraram áreas de terra, imensas áreas, né? E negociaram uma área de terra. Só que lá, antes de fechar o negócio, dá para se dizer, eles resolveram a equipe ir a Brasília para saber se certificar da fundamentação legal dessas áreas, dessas terras, saber se tinha legalidade, né? E eles vieram a Brasília e contaram o objetivo deles, claro, lá no INCRA, lá no governo de Brasília, naquela época era o governo militar, não me lembro qual, acho que era o Médici, o Geisel, não sei que naquela época. E aí eles tiveram uma proposta por parte do governo federal: olha, nós temos uma região para vocês, se vocês quiserem, que essa região ela pode ser propícia, pode ser alguém que ia para lá, né? É lá na Transamazônica, nós estamos abrindo a rodovia Transamazônica e toda aquela história, né? De terra sem homem, de homem sem terra e aquela coisa toda. E aí, tiveram a proposta. E aí, quando o pessoal dessa direção da cooperativa voltou, ela teve uma assembleia, uma reunião lá na sede do município, onde foi exposta a proposta. Olha, nós temos aqui isso, isso, isso. Quer dizer, temos duas propostas. Temos o Mato Grosso, que custa isso, que custa aquilo, que tá. E temos o Pará, que é assim assado. Então vocês vão para lá, o governo, vocês vão ganhar de graça mais terra, vocês vão receber casa, vocês vão receber isso, aquele monte de proposta que era um sonho, né? E já imaginou nós morar em 12 hectares de terra, como nós morávamos lá no Rio Grande do Sul, para vir para cá para ganhar 100 hectares? Sim. Na sede do município, com a participação nossa, de todo esse povo, nós éramos mais ou menos umas 500 famílias que faziam parte dessa cooperativa, lá, principalmente do município de Portela, mas pegava alguns municípios também, como Iraí, veio com a família dos Gansos, que tu ia falar, né? Eram mais de Iraí, dos Escalabrim, mas a grande maioria veio de Portela. E lá eles expuseram a proposta: olha, nós temos essa proposta do Mato Grosso, que custa isso, temos no Pará, na Transamazônica, que custa isso, que é assim. E aí deram um tempo lá para nós: agora nós vamos para o almoço, e depois do almoço, cada família responsável que traga uma decisão para nós, porque nós temos hoje que tomar a decisão definitiva. E quem quer ir para onde quer ir, e quem não quer ir, né? Quem vai desistir, né? E aí foi onde nós reunimos, a família deu, meu irmão, o pai, mais alguns amigos, e lá nós decidimos
que nós vinha para cá. Foi isso, né? Nessa A partir reunião, daí começou o processo de legalização dessa leva para nós ir, né? nessa reunião que o senhor fala que teve lá, a dona Iria já estava na reunião? Ou Já ela estava. Vocês já eram casados? Já, nós casamos em maio. Só não deve ter sido por meio A propaganda foi. de julho, por aí. A propaganda foi tão grande que tinha que casar. Daí nós já estávamos casados já. Tinha que Não era casar que para tinha que- poder vir-se embora. Se viesse para a Transamazônica, tinha que casar. Então, casemos. Em mês de maio. Não era bem, o que Casamos em tinha maio. que casar era uma proposta. Olha, vai ter terra lá, uma propriedade dessa para quem for casado, para os caras para casar, né? Aí- Solteiro não vai ter o pai dessa família. E tem que ter mais um acompanhante, não pode ser só o casal lá. Então, aquela ganância da gente querer uma terra, né? Ah, não, vamos casar, porque nós pegamos um lote só, se nós casar, nós pegamos 2, 3, né? E aí foi o que aconteceu. Aí peguei um só. E como foi essa decisão, seu Celito, assim, para vocês, como casal, decidir virem? Assim, vocês entraram em acordo, a dona Iria, a senhora aceitou logo? Como é que foi a sua... Sim. A gente não conhecia a Transamazônica, achava que aqui era perto do Rio Grande do Sul, não era tão longe. Aí eu aceitei, nós casar para vir embora. Mas já enfrentei muita coisa, menino, quando chegamos aqui no Pará. Eu queria voltar. Depois cheguei aqui, mas não. Eu, se fosse hoje, do jeito que eu penso, eu não teria vindo. Eu não teria aceitado, porque tinha Eu sabia de oportunidade nada, ainda eles faziam no uma Rio Grande do Sul propaganda de comprar enorme, terra, grande. de possuir, né? O próprio meu sogro era um cara mais ou menos bem de vida, um colono bem sucedido. E chegou a fazer proposta para nós de comprar uma área de terra lá, que tinha à venda, mas nós decidimos vir porque o pai queria vir, o outro irmão queria vir, eu não podia deixar ele vir só, né? Não, eu tenho que vir também, né? Então foi uma decisão espontânea nossa, né? De sair, dá para se dizer, de uma casa bem arrumada, não era lá 100%, mas já tinha energia, no caso como lá na casa dos pais da Iria, para vir para cá. A gente teve um impacto, dá para se dizer, muito forte que nós sofremos, porque de um lugar desse bem ajeitadinho, nós tinha casa boa lá, tinha tudo, a gente veio morar debaixo de um tal de Tapiri, né? Um ranchinho. Uma casinha de pai que a gente fez ali no meio da estrada, e a partir daí os bichos vinham lá perto, né? Até cobra, às vezes entrava dentro de casa, né? Então, a onça veio foi um impacto muito grande, e isso fez com que muitas pessoas ficassem desesperadas, né? A minha mãe, a própria Iria, várias pessoas, como é que se diz, elas sofreram com isso, e os que não aguentaram voltaram embora, né? Mas tinha que voltar com uma mão na frente e outra atrás, porque não tinha, o que nós tínhamos era pouco, e o pouco que tinha, que foi vendido lá, já tinha sido gasto, né? Porque a carência de se abastecer era muito grande, muito forte naquela época, porque o acesso que nós tínhamos na época era Taituba, Altamira ou Santarém, não tinha outro lugar para ir. Nem para comprar 1 quilo de açúcar não tinha. Era ou lá, ou nesse lugar, quer dizer, nós se abastecia mais por Itaituba, né? E vivia mais alimentado mais com os recursos naturais da pesquisa que nós temos hoje, que tinha na Amazônia, que a caça era abundante, tudo, né? Então, o senhor falou que foi um pastor que arregimentou vocês para virem para cá, né? E que era numa cooperativa chamada 31 de Março. Exatamente. Isso sugere para o senhor alguma coisa? O senhor lembra o nome desse pastor? Chamos. E Era dois, quer dizer, era o pastor e assessorado por um engenheiro agrônomo que se formou na Alemanha, chamava-se Norberto Schwantz, que é alemão ele era, de origem alemão, né?
Norberto Chantelli, no Mato Grosso, em Barra do Garça, ele levou o monumento lá, o cara tem monumento dele lá na praça dele lá. E o Orlando Revar era um de origem alemão também, que se formou a engenheiro agrônomo, que também assessorava, que ajudou ele a fazer isso, né? Pois, foi isso, né? Ele seu Celito, a dona Iria falou várias vezes da propaganda, né, para vir para cá. Como é que foi essa propaganda? Assim, qual foi a influência que teve essa propaganda? Como é que ela chegou até vocês e qual a influência dessa propaganda para que vocês decidissem? Eu acho hoje, com o que a gente aprendeu, um monte de coisa, que foi uma coisa boa, ruim, que o governo fez na época, né? Boa foi fazer a propaganda e dizer que era para nós vir para cá, que aqui era uma terra sem homem, para homens sem terras, né? E que aqui nós ia ter Recebia um monte de casa, coisa. tudo. Que ia ter casa, que ia ter não sei o que, um monte Casa de mobiliada, coisa. vaca de Atendimento, leite. que ia ter atendimento à Chegamos aqui, não tinha saúde, nada. que ia ter atendimento à educação, que é digamos, o principal hoje, né? Muita gente morreu aqui nessa rodovia sem sequer ter condição de ter uma assistência médica, né? Acidentado, de malária, de tudo que era trem ruim, veio, né? Então, era uma propaganda que saía nos meios de comunicação, e homem sem terra para terra sem homem, não sei o que, aquela coisa, né? E aí a senhora, assim, vocês vieram com a expectativa que ia chegar aqui e encontrar um local Pronto. pronto. Pois é, lá eles falaram que aqui nós chegava, tinha casa, tinha uma quantidade de terra já verdejando para botar uma vaca de leite dentro. Tinha tudo dentro de casa que viesse sem se preocupar, que isso aí nós encontramos. Quando eu cheguei aqui não tinha nada, só tinha estrada. Quando eles trouxeram a gente para Itaituba, botaram lá em Itaituba, depois trouxeram para a mata, aí colocaram nós aqui na mata sem nada. A sorte que o finado do meu sogro tinha vindo na frente, como ele sabia como é que era, ele preparou tudo e trouxe a lona e tudo para fazer o rancho. Mas quando a gente queria comprar uma coisa, era para Itaituba ou se não para Altamira. Para nós pegar rama de macaxeira para plantar, era só em Altamira. Barata e batata só em Altamira. Tudo, não tinha nada aqui. Tudo que eles falaram lá foi mentira. Mentira que tinha. Mas por isso nós se desesperamos, queria voltar, mas não tinha jeito de voltar mais. Dá para se dizer que Muita nós gente voltou, sofremos voltou, um mas bocado, né, de coisa, né? Nessa questão, como eu falei antes. Mas teve gente que sofreu muito mais. O pessoal do Sul, nós como trouxemos nós coisa, a mudança, somos nós mais, trouxemos, por isso que nós ficamos. e somos mais assim, reacionários, mais assim. Então teve alguns inícios assim de revolta, de questionamento, de bronca. E uma vez eu me lembro que lá no INCRA, por causa de nós fomos lá, era o tal de Dr. Rafa, que era o chefe do INCRA. Porque você não pode fazer isso, não sei o quê, porque nós estávamos revoltados. E metia um 38 na cintura e saía andando na rua com aquele 38 pendurado na cintura, parecia um pistoleiro, né? E claro que estava errado nossa parte, e aí nós fomos advertidos. Você está, não sei o quê. E aí eu lembro que o pai, o pessoal, assim, falou, pois então vocês levem nós de volta para lá e dele o que nós perdemos lá de volta, que nós vamos de volta. Mas nós não ficamos aqui sendo humilhados desse jeito. Quer dizer, teve muita, assim, então, mas o pessoal mais do norte, esse pessoal sofreu demais, o pessoal que veio do norte, aqueles aviões descia lá em Itaituba, avião da FAB, com 100 e poucas pessoas, né? Aqueles Hércules, que eu acho que eram os Hércules da FAB, né? Que traziam o povo para cá, vinha de Belém. Nós viemos de Porto Alegre até Belém num avião, e de Belém para
Itaituba, num avião da FAB, né? Aí o pessoal descia do avião, quando descia do avião, chegava, o chefe da família tal, o senhor lá com a lista na mão, aí mandava subir tudo em cima de um caminhão lá, que chamava de pau de arara, né? Um caminhão velho de 100 lonas, só um caminhão. Teve muito acidente na época com esses caminhões na estrada, porque os motoristas também eram um pouco irresponsáveis, né? E de lá eles iam lá para Cobal, e lá ele mandava só o chefe descer. Quantos filhos você tem? Eu tenho 6 filhos, está aqui uma rede para cada um. Está aqui um paneiro de farinha, está aqui 10, 12 quilos de jabá, vamos dizer, coisa, né? Um pouco de sal e aquela coisa toda. Tu quer uma arma para caçar? Quero, está aqui uma espingarda, dava uma 16, uma 20 lá, uma espingarda para o cara com 1 quilo de pólvora, vamos dizer. E mandavam o cara embarcar no caminhão, e aquele caminhão virava e vinha embora para cá. E aí só chegava aqui, eu chegava aqui e dizia, esse é seu lote, esse é seu, esse é seu, esse é seu, pode descer, isso aqui. E o cara dava os pulos dele lá na beira da estrada, de ter que ficar ao relento lá, vamos dizer, até que ele conseguisse construir o barraquinho dele, os coitados, né? Nós ainda tivemos um pouco o meu pai, o pessoal da família Ganzi, dos Miller ali que moram ainda aí os filhos. Daí o INCRA se obrigaram a ceder para nós naquela época um alojamento lá em Miritituba, por lá de casa de Itaituba, para nós hospedar nossas famílias, e nós vim para cá. O pai já tinha vindo, quando eu cheguei, eu vim, para nós fazer nossos barracos aqui, nossos tapirizinhos, construir, arrumar, para depois a família vir para cá trazer. Então nós chegamos a ficar uma média de 1 mês, dá para se dizer, alojado nesses alojamentos do governo na época, né? Sendo que com os outros, os nordestinos, a grande maioria, foi dessa forma, foi jogado, assim, trazido, esse é teu. Nós tivemos ainda oportunidade de escolher, dá para se dizer até o lote, ó, eu quero aqui. O pai, a turma lá conseguiu, não, eu quero essa região aqui, eu me agradei, eu quero aí de pegar a propriedade. Por que o senhor acha que teve essa diferença entre o que aconteceu com vocês e o que aconteceu com os nordestinos? Eu acho por causa do conhecimento, por causa dessa falta de sangue, de coisa, não sei lá o que é que deu, o povo nordestino era um povo, naquela época, muito humilde, né? Não exigia nada. Sofrido já, acho que lá na terra deles, aquele pessoal que passava fome, como tem no Nordeste, lá diz que aquele negócio das secas lá e daquela coisa toda, né? Do estado do Maranhão, do Piauí, do Pernambuco, daquela região toda. Então era um pessoal que era mais humilde, eu não sei como é lá para se dizer. Né? Não exigia muito. Dona Iria, nesse período a senhora ficou então no alojamento e vinha o seu Celito para cá, seu Celito? Pois é. Por um pouco de tempo, né? Nós ficamos acho que uns 10 dias lá no alojamento e eles para cá. Aí para arrumar. Nós ficamos lá em Itaituba, todo esse dia, eles não botaram nós para vir para o mato, porque o sogro chegou primeiro, ele botou quente. A minha família ficou para trás, mas eu quero ir lá na mata marcar. Aí a família vai ficar aqui. Aí como ele era mais radical, aí eles aceitaram, mas os coitadinhos que não falavam nada, eles faziam o que o Celito falou agora. Estavam em cima do caminhão e dizia tá lote, e vinha largando eles na estrada. Foi seu sogro que fez então o começo. Essas exigências? Aqui nessa greba, por exemplo... Ele fez uma exigência de segurar. Ele fica lá com a sogra também é bem positiva. Vocês vão conversar com ela depois, quando vocês saírem daqui. Ela vai contar tudinho. O sofrimento dela, que a mudança veio, ficou em Guamã, em Belém, lá. Aí ela ficou lá, 8 dias, bem dizer, lá em Guamã, cuidando da mudança, até poder encaminhar a mudança para cá. E aí, quando eles vieram para Itaituba, ela exigiu para ficar, esperando nós lá. E o sogro veio, aí marcou esse lote, aí
Ele, como ele já tinha conhecimento, ele exigiu para nós ficar lá. Aí eles vieram de volta de novo para a mata para começar o rancho daí, para ver. Porque, veja bem, era uma coisa assim, aqui tinha duas as glebas, né? Por exemplo, essa gleba que eu moro aqui, a 37 e a 38, ela foi colonizada com 10 famílias gaúchas do Rio Grande do Sul desse lado e 10 famílias do Rio Grande do Norte do outro lado. Os dois, Foi uma misturagem. até me lembro de todos eles aí. Essa mistura foi de propósito? Não sei se foi de propósito ou foi, sim, ou como é que foi. Da parte deles. Eu não sei como é que foi. Porque Esses mosquitinhos... o velho que já morreu, o velho Miller, da família Miller, o velho Antônio Ganser, que é o pai do Avelino Ganser, do Valdir Ganser, o meu pai, o outro que morou aí também, que foi embora, que era o seu Luiz Chiodi, eles conseguiram, quando chegar aí, além do que nós já falamos, eles conseguiram, com o jeitinho que tinham, né, de convencer os chefes lá do INCRA de eles poder, como é que se diz, escolher o lote que queriam, a propriedade que queriam, entendeu? E aí eles vieram de lá de Itaituba, quando vieram já com ordem, o motorista, o técnico que veio junto para fazer a entrega dessas propriedades, já vieram com essa ordem, olha, esses gaúchos aí vocês vão levar para lá, mas vocês mostram lá o que tem lá e eles têm oportunidade, direito de escolher onde é que eles querem ficar. E foi o que aconteceu, né? Então eles passaram por esse trecho todo, Rurópolis, que não existia nada, só estrada, né? E vieram, quando chegaram até uma certa altura aí no Rio Croatinga, lá até aqui, ó, esse trecho de lá, de tal lugar, esses 20 quilômetros aqui não tem ninguém. Então acho que vocês agora já puderam ver e podem dizer onde é que vocês querem ficar. Entendeu? Então, aí o pai e esse povo voltou e escolheu aqui, né? O meu pai pediu para que ele pudesse reservar 3 lotes, um que era para ele, né? E um para mim e outro para o meu irmão, que depois foi embora, né? Então nós tínhamos todos os 3 lotes, tudo junto, né? Então teve a oportunidade, e nós nem tinha chegado ainda, depois que nós chegamos. Porque o INCRA fazia a chamada através de uma rádio que tinha lá e desse povo, né, para quando estava para embarcar. Então eram as levas de, digamos assim, 80, 100 pessoas, né, que era um avião digamos, de pessoa, né, que embarcava. Então vinham os ônibus, pegavam aquele pessoal, levavam para Porto Alegre embarcava e vinha embora. E essas chamadas eram feitas a partir passavam uns dias, chamava outra turma, passava outro dia, chamava outra turma. E nós fomos chamados, o pai foi chamado e nós não, né? Aí nós fiquemos, aí eles, chamaram outra turma e nós não. Aí nós estávamos preocupados lá, né? Será que não vão chamar nós? Até que chamaram nós para vir. O pai já estava com uns 15 dias, dá para dizer que estava aqui, né? Mas então ele reservou o lote de vocês, aí depois que vocês vieram, quando vocês chegaram aqui... Quando nós chegamos aqui, ele já sabia, já tinha vindo aqui. Já tinha marcado. Já tinha feito alguma coisa aqui para nós se instalar, né? Então ele já sabia, esse é de fulano, esse é de Betânia, que é tudo certinho, né? E depois que vocês se instalaram, né? Começaram a viver já no lote de vocês, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram, hein, dona Iria? Diga pra gente, qual foi sua primeira sensação, assim, quando a senhora chegou, agora é aqui que eu vou morar? Pois é.
A gente chegou aqui, é só mata, nós já aí, como não tinha motosserra, era trabalhando com machado, daí o Celito começou a derrubar mata com machado, aí de repente conseguiram uma motosserra pelo INCRA. Mas foi um sofrimento tão grande. Aí eu tive filho, logo eu vim grávida para cá, nasceu a primeira menina aqui, eu já estava grávida de 3 meses, aí eu sofri bastante. Eu ficava ruim porque eu ficava triste, porque ela era acostumada com tantas coisas boas, verdura, toda qualquer coisa. Aqui não tinha uma verdura de nada. O vinho na pipa. Não tinha, não tinha nada, nada. Até daí nós começamos a plantar alho, plantar cebola, plantar as coisas, nada saía, não nascia. Aí nós começamos a ficar nervosos. Não, mas aqui essa terra não quer saber de dar nada. Lá a gente plantava as coisas, não zelando tanto, dava tão bem. Aí a gente achava que essa terra era do mesmo jeito. Plantava, não nascia. Plantava, nascia, morria. Aí aquilo foi pegando, a gente começou a ficar tão nervoso que... Aí foi tendo paciência até que conseguimos entender que essa terra era diferente. Porque, veja bem, a ilha eu também, mas eu mais fraco, né? Nós éramos mais pobres, vamos dizer, meu pai e tudo. Mas era uma família da fartura, né? De amarrar, como diz o gaúcho, que amarrava cachorro com salame, com linguiça, né? Tempo de ter coisa, lá no porão da casa ter a pipa de vinho, quando chegava a safra da uva, vamos dizer, botava fora o vinho velho para poder armazenar o vinho novo que estava fazendo, quer dizer, então, para ele eu acho que foi bastante diferente o impacto dessa mudança, né? Outra coisa é porque nós éramos acostumados com uma terra fértil, uma terra que o Rio Grande tem até hoje, né? Mais no sul, era acostumado a plantar o trigo, plantar o soja, plantar a batata, plantar tudo, né? Batatinha, e que lá alho, produzia a reveria, lá. o repolho, tudo. Né? E quando chegamos aqui, a gente se deparou com uma terra que parecia tão... mas uma terra dessa com uma mata dessa que é muito mais maior, robusta, assim dá para dizer a mata da Amazônia do que a mata do Rio Grande do Sul, né? Uma terra dessa deve ser muito boa, deve ser isso, deve ser... Mas a realidade, nós não tivemos assistência técnica, dá para dizer nenhuma, dá para se dizer, por parte dos órgãos de assistência técnica do governo. Então, de nós saber o que é que essa terra precisa, o que é, o que não é, né? Quer dizer, isso nós tivemos que aprender aqui, aprendendo levando prejuízo, um monte de coisa que hoje está provado do que a nossa terra aqui é uma terra das melhores que existe, um clima dos melhores que existe no Brasil para produzir, né? Os sojeiros estão vindo do Mato Grosso para plantar soja aqui no Pará. Mas não para dar essas coisas que a gente tinha costume na cozinha. Porque a terra aqui é boa, o clima é bom. Quer dizer, o que eu precisava era, é claro, colocar o que essa terra, precisa colocar o que essa terra precisa, né? De insumos, de coisa, né? E foi o que aconteceu, né? Como é que vocês foram aprendendo a lidar com a terra, assim? Como é que foi esse processo, até vocês entenderem como é que funcionava e começar a produzir? Olha, isso aí foi a partir de algumas experiências, né? Claro que depois a Emater, dá para se dizer... Vocês verem a horta ali, como é que está agora. Se a Emater, não cuidasse, zelasse, não tinha um pé de nada. A Emater, a CEPLAC, ela deu essa assistência a partir do momento, mas o que tem, né? E aí começou porque, é claro que a burrice, o não conhecimento, ele tem que ter um limite. Se você aprende, então você continua sendo burro, né? Então aí já é um erro, né? Então eu acho que a partir daí nós estamos entendendo e se questionando e questionando os técnicos. Olha, o que será que é preciso? O que será que é? Vamos fazer análise desse solo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quer dizer, alguns foi feito isso. E a partir disso começou a descobrir que precisava fazer esse tipo de tratamento que hoje está sendo feito aqui na região, né? Se não fizesse, não estava produzindo nada. Quer dizer, a única coisa que sai aqui
é capim, capim e capim, né? Quer dizer, hoje, na cabeça do agricultor da nossa região, está só aquela ideia de derrubar mato para plantar capim, derrubar mato para plantar capim. O pior erro que teve do desmatamento, hoje da questão ambiental, é essa questão, poxa. O governo, através do IBAMA, das coisas que é contra o desmatamento, e por um outro lado o próprio governo vem incentivando com milhões e milhões de recursos para você financiar gado e plantar. E para você criar gado, é lógico que você tem que plantar capim. Liguei lá o forno e esqueci. E para plantar capim é lógico que você tem que derrubar a mata. Não tem outra saída, né? Quer dizer, então o que está acontecendo, quer dizer, se tivessem incentivado para outros cultivos, talvez seria melhor, né? Porque aqui é uma região que produz muita laranja, produz muita fruta, né? Então não tinha indústria, não tinha nada que adiantava produzir. Uma vez eu plantei aqui 3 hectares de terra num financiamentozinho que fizemos, consorciado, em que eu enchi essas 3 hectares de cupuaçu e de coco. Sai, brincando. E esse produto, essa lavoura, cresceu bem, já foi mais ou menos adubado, mais ou menos organizado, cresceu e produziu. Produziu coco que dava para encostar um caminhão, aí uma carreta e encher de coco, só que não valia nada, porque não tinha comércio. Que época foi isso? Isso na década de entre 80 e 90, por aí mais ou menos, que aconteceu. Quer dizer, o cupuaçu é a mesma coisa, né? Sendo que é um fruto que hoje nós temos em casa, alguns pés, muito, muito saudável, muito gostoso. Eu gosto muito, né? Quer dizer, o próprio coco para tomar água, né? Essas coisas, né? Na época não tinha, plantava porque o governo vinha com aquela política através dos técnicos para plantar, só que não explicava, não tinha mercado, dá para dizer, para esse produto. E na década de 70 mesmo, quando vocês chegaram, o que vocês plantaram depois que vocês foram conhecendo o solo? O que vocês plantaram? O principal produto plantado na nossa época, que teve muita produção, mas muita mesmo, foi o arroz. Era o arroz, as lavouras eram feitas mais para plantio de arroz. Milho muito pouco, feijão muito pouco, mas produzia mais para o gasto, para a despesa da casa, mas mais era o arroz. Tem gente que fala hoje para mim, que diz, que tempo bom, aquele tempo que nós tínhamos arroz, que nós enchia a Cibrazen, armazéns com milhares de sacas de toneladas de arroz aqui, né? Aquele tempo é um arroz completamente sem tratamento. Até eu sempre com os caras dizem, olha, se nós estivéssemos produzindo esse produto hoje aqui, não iam querer esse produto nem para tratar porco, porque não prestava. Quer dizer, é um produto completamente fora do padrão, e o arroz é um produto que ele exige uma série de técnicas para você poder colher, para você ter um arroz. E o senhor está com quantos anos, a sua idade? Eu estou com 70 anos, 71, porque agora em abril eu faço 71 anos. E a senhora? 69. Vai fazer 70. 70 em junho. Ficamos velhos já, não temos? 50 anos. Está fazendo de setembro que nós temos aqui. 50. De casado também, né? Mês de maio. De casado completa 50 anos. Dá até de fazer uma festa esse ano, se quiser. Dá para fazer, né? E a aposentadoria já faz tempo? Já faz? Eu trabalhava... Porque eu trabalhava na escola, aí foi uma luta para me aposentar, eu estava doente. Eu fui um cara que perdi muito... Retomar a política. Perdi muito na minha vida, na minha vida, vamos dizer, financeira, eu perdi muito com a política e com a coisa. Quer dizer, nós militamos muito no movimento sindical, depois no partido, perdi muito tempo. Hoje, se o cara viesse me convidar para me filiar ou para me ser, eu ia xingar o cara.
Eu não ia querer mais, porque foi um pouco ilusório essa coisa, né, de falar tanto em coisas que não funcionam. Se o capitalismo é uma desgraça que nasceu no nosso país, o socialismo é uma merda também, né? Porque não funciona, né? Então, não sei o que é que vai ser bom, né? Agora, eu perdi muito, eu cheguei a ser candidato a prefeito no município de Rulópolis, eu fui candidato a vereador, só que nunca ganhei. Eu fui secretário de Agricultura durante 5 anos, dá para se dizer, no município, na época que nós fizemos uma parceria com outro partido, aí conseguimos eleger o prefeito, né? O vice nosso. Eu cheguei a ser secretário de Agricultura, né? Então, nessa época a gente viveu bem, porque daí tinha um pouco de remuneração, né, de dinheirinho, né, que pagava, né? E aí eu me aposentei, depois que me aposentei, eu parei para pensar, eu pensei, eu acho que é melhor eu parar, aí veio algumas pressões para cima, não, porque você tem que vir, porque você tem que ir, porque o papai e outro, não, porque não sei o que, eu cheguei a pedir minha desfiliação, querer, não me deram. Eu me desfilio, mas eu não quero. Eu apoio, eu dou o meu apoio para. Mas eu não quero mais. Quer dizer, eu já sempre falo para a turma, eu vou votar esse ano se for no Lula, senão eu não voto. Não voto. Por Deus do céu que eu não voto em ninguém. Se não for no Lula, se o Lula não for candidato a presidente da República, eu não voto. Pode ser ladrão, pode ser o que for, mas eu só voto se for nele. E aí eu passei um bocado de tempo envolvido nessas coisas, né? Me aposentei já com 63 anos já de idade, né? Então não foi tão fácil, não. A senhora tinha alguma atividade política? Por exemplo, no sindicato? Havia reuniões com mulheres? A senhora participava disso? Não. Com mulheres já havia. Sim, eu participava nas reuniões das mulheres também. Mas só que eu, como trabalhava muito na escola, depois a família somos tudo pequeno para mim cuidar, quase não participava de nada. Teve uma atuação muito forte no início aqui. Catequese em Maluquim, Itaituba, aos primeiros anos, mas aí depois comecei a ter os filhos, aí eu parei. Teve uma atuação muito forte no início da organização e de tudo aqui na nossa região, que foi a Igreja Católica. Ela teve uma atuação muito forte aqui na região, muito grande, ligada vamos dizer, a teologia da libertação, do Boff, daquele pessoal lá enfim, tinha os padres franciscanos, o Frei Renério, o Frei Manuel, já são mortos, né? Outros que incentivavam muito a questão sindical e um monte de coisa, né? Então, a igreja talvez se arrependeu depois, mas ela influenciou muito na questão política, mais do PT, né? Ela teve uma influência, talvez, eu acho que hoje alguns deles falam, poxa, por que vão fazer isso? Por quê? Né? Enfim, né? Foi por meio do contato, vocês tiveram o primeiro contato com a igreja para depois começar a ter a igreja foi a que iniciou, né, as comunidades, a igreja, depois através da igreja um incentivo à organização sindical, que foi uma coisa que eu acho que fundamental na região, porque o sindicato ele fez muito movimento, não só aqui, mas participou e teve ligação com os outros sindicatos, como até de São Paulo. Eu cheguei a conhecer o Lula numa vinda que ele veio em Santarém quando ele era sindicalista, ainda sindicalista, né, o Lula, não existia o início do PT talvez, né? Então nós tínhamos uma ligação e com essa ligação nós tivemos uma participação no conjunto maior do movimento até nacional, então as negociações com o governo sobre a questão o abandono da rodovia, enfim, a questão da vinda de energia, porque tudo tem
nada veio para cá se não foi através da luta do povo organizado. Hospital, saúde, hospital regional foi uma luta. Energia foi uma luta. Nós ficamos acampados lá uma semana lá, trancando aquele tucuruí lá para fazer com que liberasse o tramo oeste aí, né, da fazenda do Linhão. Enfim, a questão da universidade, das universidades, né, quer dizer, eu me lembro que nós estávamos lá, não sei se vocês viram falar, quando uma índia quase cortou a cara do ministro lá em Altamira. Eu estava lá naquele dia, né? Ela botou o facão, botei o facão na cara dele, porque aquela briga toda, né? E aí eu me lembro que um cara que hoje é um personagem interessante na nossa luta, que vocês também já viram falar, que é o Dema. O Dema era um cara, uma liderança muito interessante da região, e falar, alguns pensavam não, outros com o pé aqui, mas não também, vai trazer energia, vai ser coisa boa para a região, vai não sei o quê. Aí tinha eu era um pensamento, poxa, o que é que você tem para oferecer para nós, para você querer que eu ceda aí um pedaço aqui da minha propriedade, seja o que for, o que você tem para oferecer? Quer dizer, fizemos essa pergunta para o pessoal do governo. O que vocês têm para oferecer para nós, para construir Belmonte, para fazer isso, fazer aquilo, né? O que vocês têm? Nós precisamos. E o que vocês precisam? Nós precisamos de universidade, nós precisamos de saúde, nós precisamos disso, quer dizer, nós precisamos do asfaltamento da rodovia, nós precisamos de um monte de coisa, né? Quer dizer, foram coisas que hoje aparecem na politicagem aí, porque eu tenho raiva disso. Os caras, não, porque eu sou pai do Linhão. O Nixias Ribeiro foi um deles que já morreu, não deixou de fazer a parte dele, né? Eu sou pai disso, não tem nada de pai. Teve uma luta, né, de lideranças do movimento social, lideranças dos próprios prefeitos da região que se organizaram, que foi uma luta, né, para buscar isso. Se não tivesse ido, não tinha acontecido, né? O senhor tinha alguma atividade política lá no Sul, antes de vir para cá? Não, nada. Então, a entrada do senhor na política primeiro foi através da religião? Através da catequese, né? Fomos sendo incentivados. Como dizia na época, fomos emprenhados na cabeça, pela cabeça. Chegamos a entender. Não sei se você se lembra do o Frei Renério, foi o primeiro padre que começou a trabalhar com nós. Fazia o encontro nas comunidades. O primeiro. Foi Frei o primeiro. Pedro. Frei Pedro ficou pouco tempo. Ele ficou um pouco tempo. Então é isso, né? É interessante. Eu fico falando isso porque... Trabalhava muito sobre isso, muito. Eu fico falando um pouco isso porque é uma coisa que, no fundo, a gente não acumulou, como muitos. Hoje nós temos alguns caras bem riquinhos aqui na região, né? Não acumulou riqueza material, mas acumulou essa riqueza de conhecimento, essa riqueza de fazer parte do sofrimento das pessoas, não? Porque eu sempre tive presente, gostei de ajudar as pessoas, aquilo que fosse preciso, que eu pudesse também, né? O senhor está no sindicato desde o início? O senhor participou da criação do sindicato? Uhum. Foi presidente. Desde o início. Foi presidente do sindicato há não sei quantos anos. Foi um bocado de vez de presidente e depois... Até pouco tempo agora não. Até pouco tempo não é que eu chegava e dizia, mas até pouco tempo, se eu quisesse chegar lá e derrubar uma diretoria, derrubava, porque eles me ouviam, né? Que tinha eu, o Manuel, a Bruna, algumas pessoas, né? Que enxergavam a coisa, isso aqui está errado. Isso aqui está certo, quer dizer, então, nem até como pessoas membros, a gente participava, né? E nós estamos sabendo que tinha um grupo aqui de pessoas que era contra o sindicato. Não, sempre teve, isso é normal, né? Era contra. Hoje o pessoal... Ameaçava a gente também. Porque veja bem, teve uma coisa que vocês há de entender. Eu tive um amigo meu, inclusive apoiava nós, que era do exército, chamava-se Ademir Cavicchioli.
Ele era cabo do exército e ele vinha para cá, participava aí em 88, quando nós fomos. E ele um dia, ele conseguiu fornecer para nós alguns documentos, algumas coisas. Nós estava sobre a mira, sobre o olho do não sei de quem, nada, de investigação do governo federal, né? Aqui nós tivemos muito vigiado, porque eles pensavam que nós tinha, como é que o Ademir colocava, o exército, o governo, o serviço de secreto, lá pensava que nós ia ser terrorista. Então aconteceu a guerrilha do Araguaia, logo naquela época que nós chegamos, né, onde teve aquelas coisas, aquele movimento em que o Genuíno hoje, que é um dos caras que participou, dizem que a Dilma também era envolvida nisso, né? E nós tínhamos esse movimento aqui, mas eles foram investigamos, nós chegamos a ter um jornal na época, que era um jornal, o Lamparina, que era distribuído e que uma questão, um panfleto de conscientização, né? E que a conclusão que eles chegaram, muitas vezes foram perseguidos, chegaram a ser vigiado, revistado pelos caras do exército na ponta de metralhadora. Eu me lembro uma vez que eu vinha com um pacote de jornal de Santarém para trazer para cá, que era para distribuir Lamparina, e aí estava o exército, quando viram com aquele pacote, que viram que era o Lamparina, chegou 4 soldados, um de cada lado com a fuzil e a baioneta aqui me caçando e o outro abrindo o pacote lá. Quer dizer, aquilo pensando que a gente era subversivo, que a gente era terrorista ou alguma coisa, né? Mas quando eles chegaram à conclusão de que nada disso existia, nós nunca nós discutimos esse tipo de ação no Brasil, que eu nunca concordaria com isso, né? De ter um movimento como teve, digamos, na Nicarágua, como teve em vários países do mundo aí, né? Eu me lembro que eu participei de um curso sobre cooperativismo lá no Rio Grande do Sul, já pelo Sindicato de Santarém na época, em que era um curso internacional, onde tinha presença de agricultores da América, aqui do Caribe, como é que é, da Nicarágua aí, não sei de onde aí, até na Argentina, Uruguai, todos esses países tinham representantes nesse curso lá, foi uns 30 dias que eu fiquei lá. E aí tinha um nicaragüense lá, tem até fotografia desse cara aí. E ele sempre falava uma coisa, aí eu por ser da Amazônia era muito chamado para explicar lá como é que era a Amazônia. Eu meio burro naquela época, não sabia explicar direito, mas eu ia até lá na faculdade. Igual me pergunte que se eu souber responder, eu respondo, senão eu não sei explicar. E aí esse nicaragüense, por ter terminado, fazia pouco tempo que tinha terminado a Revolução da Nicarágua, ele estava lá. Esse cara tinha marca de bala no couro, de briga lá dentro. Aí ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci na minha vida e nunca vou me esquecer. Ele falava em espanhol, mas ele falava, lutem, briguem, para exigir os direitos de vocês. Só que vocês nunca pensem em usar as armas, ele dizia, né? Porque a lacuna deixada pela guerra da Nicarágua, talvez daqui 1000 anos vai ser esquecida, ele falou. Quer dizer, a mágoa que deixou, né? Porque foi uma guerra civil, que se brigaram entre eles lá, né? E aí eu sempre imaginava, eu acho que ele tem razão, né? Porque uma briga, ela traz esses resultados, né? Porque você matou meu irmão, porque você fez, sempre tem isso, né? Vocês podem falar um pouquinho mais para a gente de como foi essa convivência nesse tempo todo e com os grupos que eram contrários ao sindicato? Pois é. Eu acho, Fia, que teve um pouco de radicalismo na época, né, aqui dos nossos movimentos. Nós acampamos no INCRA, não quis nos atender. Nós encostamos um caminhão de uma associação que nós tínhamos, um pau de arara, que dizia um caminhão, e carregamos
todo o material do INCRA nesse caminhão. Sequestramos tudo. Foi uma caminhonada de Eles não tudo. atendia, não atendia. Até máquina de datilografia nós carregamos. E escondemos tudo. Mas depois teve E aí veio uma bronca, e veio uma bronca, e veio polícia, e veio uma bronca, e deu processo, mas não chegou a virar em nada. Até negociar para exigir que eles trouxessem máquina para fazer as estradas vicinais. O que nós queríamos era a estrada, e eles não faziam, né? Até que começou, nós só entrega a hora que as máquinas estiverem aqui. Quando foi de uma semana para outra, choveu máquina aqui na região, né? Nós se acampamos em Europa, um monte trator de gente cera para lá, todo lado, trabalhando aí, né? 3, 4 Que dias. fizeram. E Aí, até hoje o pessoal pode ter, muita gente fizeram aquele tempo, foi bom, né? Quer dizer, foi um pouco radical, mas também teve bastante diplomacia. Eu, pelo menos... Todo mundo ajudando com eu alimento, me dei, aí fiquemos me dei acampados mais lá, ou menos 4 bem, dias, sempre mais ou com menos. todos Daí, os caras aí. souberam Eu mandar a nunca máquina. quis Quando radicalizar em prenderam o nada. documento, eles não demorou 3 dias as máquinas chegaram. A senhora também ficou acampada? Eu fazia comida lá pro povo. Nós ficamos acampamento, lá, o tempo lá no Relentão. Aí nós ficamos acampados dia e noite, 4 dias. Aí com o documento preso, exigindo que viesse as máquinas. E como é que souberam, depois que aprenderam o documento? Souberam mandar maquinário. Para começar a trabalhar na estrada. O chefe do INCRA de Belém chamava o doutor Batalha, parece que era. Aí souberam daí. Aí veio aí. Ah, vou negociar, então vocês entregam o material. Eu fazia parte também um pouco da comissão de negociação. Só entregamos a hora que as máquinas estiverem trabalhando. E trouxeram a máquina, não demorou. Nós não aceita 5, 6 dias. acordo no papel. Começaram a nós chegar queremos na máquina. E aconteceu. Quer dizer, foi uma das lutas mais importantes que nós tivemos na região. Quer Foi dizer, tão entre bom outras, aquilo né? ali. Depois veio o movimento pela Quem tinha sobrevivência condição, que já transformadora, tinha também gado, se foram conhece, matando né? gado Você e conhece, né? trazendo para a gente cozinhar para o povo reunido ali. Onde acho foi que feita a sede em Umas Altamira, 3.000 pessoas. da fundação Todo lá. mundo se reuniu lá. Quer dizer, eu me dei muito bem com esses caras, esses políticos, eu nunca fui. Esse negócio de estar subindo em palanque e falando besteira é bobagem, quer dizer, não adianta estar xingando, chamando E a polícia porque apoiava não nós sei o quê, segurar o porque não sei o quê. Eu documento acho que é preso. falta de educação, quer dizer, para mim, da antipatia O que eu tenho INCRA com o não queria Bolsonaro é trabalhar, essa, que não queria tem só educação. ficar Ele dizendo devia ter um pouco mais de diplomacia, Tava porque ele é o trabalhando, presidente não da trabalhava. República, afinal. Então não precisava vir com bandaleira, mandar o cara caçar fogo. Ele disse palavrão e coisa, quer dizer, eu nunca gostei desse tipo, eu sempre tentei negociar com os... Eu sempre fui colocado aí no município como um testa de ferro, dá para se dizer. Ah, precisa arrumar isso, precisa ir lá no prefeito que tem que arrumar dinheiro para feitar um ônibus para ir para Belém, para ir para Brasília, para não sei o que. E eu ia lá, falava com Zé Paulo, com Aprígio, com Zé Lissé, com Aparecido, que na época era adversário nosso. E chegava lá e colocava as coisas, olha. Até que um dia o Aparecido falou, eu vou arrumar para vocês, porque vocês são oposição a nossa, mas se não fosse vocês não acontecia muita coisa que acontece aqui, porque se vocês vão lá pedir, a gente vai lá, tem mais força para exigir que venha as coisas. Então ia arrumar. Você foi candidato a prefeito? Foi. Quando? Em 88. Só que não ganhou. Eu fui o primeiro candidato a prefeito do PT da Transamazônica. Primeiro. Em 88. O que aconteceu que o senhor não foi eleito? Porque não... Eu acho que uma das coisas fundamentais que dá para se dizer é o medo de ser feliz, né? O medo de dizer que o PT é comunista, que o PT ia pegar quem tinha 100 boi e ia tomar metade para dividir com os outros, o PT, que não sei o que, aquela cor, o PT quer mudar a cor da bandeira. Tem muita gente analfabeta política, né? Que mete na cabeça, né? O PT é não sei o que, quer dizer, eu acho que o PT cresceu bastante com aquela eleição, foi um crescimento, porque nós tivemos uma eleição em que o prefeito se elegeu com 2.300 e poucos votos, e eu consegui 1.700 votos. Foi bem, nós conseguimos, né? E não ganhamos, né? Um pouco também, eu acho que
a fraude da eleição, né? Ixi, Tudo isso tudo indica que teve fraude, tem gente hoje que fala, foi roubado, foi isso, não tem porquê. E outra coisa que Tudo escrito com lápis, caneta. eu também considero na época que nós estava completamente despreparados Até foi bom que não ganhou. para assumir uma possível prefeitura. Completamente despreparado. Eu mesmo Não tinha e experiência. todo o mundo. Quer dizer, não tinha com o que contar. Tem esse técnico aqui que vai ser o cara nosso. Tem esse advogado aqui que vai ser o cara nosso. Porque não tinha esse tipo de coisa, porque tem que ter, e tinha que ter, até pelo conhecimento que a gente tinha, que a gente não tinha o suficiente para ir buscar. Então eu acho que nós estávamos completamente despreparados para ter ganhado. Elegemos 2 vereadores e uma baita de uma dívida de campanha que quase matou nós. Foi a que me empobreceu na época, foi isso, sabe? Nós chegamos a pagar, eu cheguei a ajudar a pagar, né? Tirar madeira Só da para um mata para pagar a garimpeiro despesa. que ajudou emprestou para nós a campanha meio quilo de ouro, só para esse né? Que foi pago. E aí tinha, né? Que naquela época você vai arrumar um boi, ou você vai arrumar um saco de pimenta, ou tudo que você... Era uma dívida monstruosa, mas nós conseguimos pagar e fazer com que nós saíssemos limpinho da vida, que ninguém pode dizer, olha, fulano ficou me devendo, de jeito nenhum. Então foi um pouco sofrida, né? Fazer o quê? Depois o senhor se candidatou a vereador. Gastou, foi uma experiência muito rica de aprendizado, Também não de conhecer. aprendeu muita coisa. Eu gostaria de nem aprender o que a gente aprendeu, né? O conhecimento que teve, né? Sofreu bastante e aprendeu. Mas que foi sofrida, né? Sofrida por causa disso, né? Porque naquela época as coisas estavam tudo iniciando, né? Então era início de tudo, até nós, dá para se dizer, fazer com que... Hoje nós temos uma força política em Europa bastante fundamental, como é que do ponto de vista de resultado, que determina, né? O PT em Europa não é forte, mas o PT nunca deixou de ter seus 2.000 votos em Europa. Então o PT, por lado que ele pende, ganha a eleição. Tem 2 forças políticas em Europa, hoje dá para se dizer, uma ligada ao MDB e outra ligada aos tucanos, lá aos PSDB, que com qualquer uma dessas 2, se o PT se juntar, ganha. Quando se separa, eles perdem, né? Quer dizer que tem essa questão. O senhor falou, o senhor e a senhora falaram que o seu pai, quando chegou aqui, ele fez reivindicações, né? Então ele teve também envolvimento na política Não. depois? Não. Ele durou O pai, pouco tempo, ele era 4 um anos cara... só. 4 anos. O meu pai era Ele um cara... morreu. Não tinha assistência que presta. Meu pai, lá no Rio Grande, e aqui ele era um brisolista doente. Mas ele ele se Ele ajuntava. era oposição, na verdade, porque era a oposição que mais representava a oposição no Brasil na época era a questão do PTB, né, da dizer, né? Então ele era um brisolista, né? Inclusive, aqui ele nunca tentou, nunca mexeu com nada. A única coisa que ele participou aí foi do processo mais religioso e da fundação de uma cooperativa que teve aí em Europa, que depois faliu tudo. Foi a única coisa que o pai participou, o tempo que ele viveu, que foi... Ele viveu pouco tempo. 4 Se anos ele tivesse só viveu vivido aqui, muito né? tempo, ele tinha trabalhado bastante. Ele começou muito... Ele trabalhava muito com o pessoal do INCRA. Não trabalhava, ele se juntava muito para bater papo com o pessoal do INCRA. Naquele movimento que foi prendido os documentos, ele estava vivo ainda, ele ajudou. Ele era também. muito diplomático, meu pai tinha Ele muita era uma diplomacia, pessoa né? que dava conselho e dizia tem que fazer assim, e conversava muito com o pessoal do INCRA, que fazia eles entender que nós precisávamos dessas máquinas. Ele estava no meio, sempre enfrentando isso aí, mas ele era muito calmo com eles. Como é que era o nome do seu sogro? Cláudio. Cláudio.
E o senhor falou do movimento do sindicato para reivindicar as máquinas, né? E quais foram outros movimentos assim, que marcaram para vocês, que vocês fizeram como Eu acho que sindicato? tem essa questão que foi, para mim, dá para dizer assim, porque tem vários tipos, né? Por exemplo, um dos movimentos mais forte foi a questão da luta pela energia, né? Eu acho que foi uma coisa importante. A questão... Pela luta pela estrada dos Essa travessões. luta pela recuperação, porque até o governo Lula, o Zé Geraldo, que é deputado, foi deputado federal, é um dos caras que influenciou muito nessa questão. Nessa ida, nós fizemos com que o governo tirasse a Transamazônica como é que é, da questão de só emergencial, não vai ter uma rua estragada, tem um trem estragado, vamos mandar arrumar, né? Quer dizer, e colocasse a Transamazônica no plano nacional de rodovia, né? Então foi o governo Lula que ele colocou a Transamazônica no plano nacional de rodovia, a BR-163, que é essa de Cuiabá e essa daqui. Foi a partir daí que alavancou a questão dos assaltamentos, que nem tudo está pronto, mas ajudou bastante a resolver o problema, né? Então, foi mais ou menos nessa época, né? Que tirou nós do abandono. Então foi uma luta interessante nessa, a questão da saúde, né? Eu me lembro que os hospitais regionais que foram criados na região foi uma luta muito forte também, já da fundação, já mais ligada a Altamira do que de Santarém, né? Então teve vários momentos aí, né? E, seu Celito, quando a Transamazônica foi, né, a primeira parte dela, foi pensada pelo governo federal, o governo militar na época, eles tinham a intenção, né, de com essa rodovia e ajudar a desenvolver, o discurso dele, desenvolver a região amazônica. E o que vocês dois pensam sobre isso, sobre essa ideia de desenvolvimento da Amazônia por meio dessa rodovia? Eu acho que a ideia não está errada por parte deles. Porque eu acho que aconteceu dois momentos interessantes na história. Uma vez o Vieira, lá, que era um advogado de Santarém, que era um cara que assessorava nós, ele falava isso. Os dois fatores fundamentais da Transamazônica, acho que uma foi a questão da reforma agrária, que o Brasil estava começando a ter movimento, que hoje se fundamentou, dá para se dizer, com o movimento do Sem Terra, que virou, de certa forma, em muitos lugares, até um anarquismo, né? Porque, enfim, eu acho que não concordo em estar invadindo coisas e destruindo, pelo menos, né? Um fator foi esse, a questão da reforma agrária, né, que surgiu e deu certinho com a questão da cooperativa que foi fundada lá, casou-se mais ou menos essa. A outra, eu acho que a abertura da Transamazônica foi estratégica militar, estratégica de segurança nacional, de defesa. A principal foi essa. A guerrilha do Araguaia, a ideia de dizer que a Amazônia ia ser invadida, até hoje tem gente que diz que os americanos querem invadir isso aqui, que não sei o que, aquela fofoca toda. Eu acho que foi uma das coisas que fundamentou a abertura da rodovia. Outra coisa, porque eu fico me perguntando por que um estado como o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e outros estados foram colonizados no início do descobrimento do Brasil, vamos dizer, e a Amazônia ficou intacta, aqui parada. Por quê? Sendo que lá é uma região montanhosa, onde que o pessoal tinha dificuldade em chegar e fazer. Por que a Amazônia ficou? O que os portugueses viram? O que esse povo viu aqui na Amazônia para deixar ela todos esses 500 anos da presidência de Brasil parada? Porque
um rio desse, como o Rio Amazonas, e vários rios que tem, com a facilidade de acesso que eles tinham, de chegar aonde eles quisessem aqui por dentro dessas regiões, eu não sei por que ela ficou parada e eles pensarem em fazer esse desenvolvimento aqui na região agora, dá para dizer 50 anos atrás, né? Quer dizer, qual foi a ideia? Porque quando eu estava no Exército, teve uma parada militar lá um dia do quartel onde eu estava, em que o comandante lá do quartel fez um discurso lá dizendo o seguinte: nós estamos construindo 2 rodovias nesse Brasil, uma se chama Transamazônica, outra chama Santarém-Cuiabá, sabe? E é o Exército Brasileiro que está fazendo. E nós estamos precisando de voluntários para irem para a Amazônia trabalhar. E eu tinha curso de mecânica, já sabia manejar um pouquinho alguma máquina, e eu me invoquei com aquele negócio. E aí quem tiver interessado pode se inscrever, né? E aí eu fui e me inscrevi para vir para cá. Mas aí cheguei em casa, aí deu baixa, era para sair em dezembro do quartel, quando era em março, abril, era para se apresentar para vir, né? Tinha um bocado de coisa, né? Eu ia ganhar bom salário, bom não sei o quê, tudo um monte de coisa, né? Quando eu cheguei em casa, que eu contei isso para a namorada, pro pai, para a mãe e pro padre, eu me lembro, o padre, acho que ainda está vivo, esse padre chamava Antônio. Essa ideia, meu Deus do céu, veio uma tempestade de coisa falar para mim. Que Deus o livre, que você não pode ir para lá, que lá é o fim do mundo, que lá é isso, que lá é aquilo. O padre, eu me lembro como fosse hoje, que ele chegou e falou: meu filho, tu não vai para lá, porque nós temos missão, que foi missionários que foram para a Amazônia lá, no meio dos índios, que foram até comida assada pelos índios lá. Eles mataram, lá tem isso, lá tem aquilo. Quer dizer, algumas coisas tinha mesmo, que era malária, que era essas coisas. A malária tinha, sim, né? Matava muita gente. E aí eu botei na cabeça que não, então não vamos. Aí não paramos com aquela ideia, né? Quando foi com uns 2 anos depois, já surgiu a ideia da cooperativa e vamos embora. Resultado da história. Todos os caras que vieram na época, eu conheço gente aqui, que vieram naquela época como voluntário, ficaram aqui 2, 3 anos no Exército, estão hoje aposentadíssimos, ganhando salário de primeiro sargento, não é micharia, ganhando 10, 15 mil reais por mês cada um, que o governo aposentou. E porque nós temos só para terminar, com um projeto, mas eu acho que não vai crescer aquilo lá, já faz uns 3, 4 anos, que é dos pioneiros da Transamazônica. Nós fizemos esse projeto através do movimento que surgiu em Uruará, aqui em Europa, fizemos um levantamento das pessoas pioneiras, para ir junto ao governo pedir uma indenização vitalícia, um negócio lá, para os pioneiros da Transamazônica, porque nós, nos documentos que apresentamos, nós somos soldados voluntários que viemos desbravar a Amazônia, que fomos os primeiros, né, e que nós merecia ser indenizado por isso. Chegou a tramitar em alguns lugares, lá no Congresso, passou pela votação. Eu sei que está lá, o projeto está lá na Comissão de Justiça, não sei o que lá do Congresso, já há uns 2 anos que está lá engavetado. Eu acho que com esse governo que está agora deve ter mandado fechar, né? Porque ele vai onerar alguns milhões de dinheiro, porque nós pedíamos um salário mínimo por pessoa, por pioneiro que veio de lá. Já morreram, né? Quase tudo. De indenização, né? Mas são milhares deles, não é porque de Marabá até Rurópolis, até Itaituba é muita gente, né? Mas eu acho que isso não vai dar resultado, porque... E pode, de repente, quando nós já tiver quase tudo morto, quem sabe eles liberem, né? Como aconteceu com o seringueiro. O seringueiro foi a mesma coisa, que conseguiram depois que era o cara fala um evangelho.
Só que no Baixo Amazonas, aqui na Amazonas, eram 18 mil seringueiros quando entraram com o processo de pedido de soldado da seringa, né? Quando o projeto foi aprovado, que não está com uns 10 anos para trás, talvez, tinha 4 mil só, o resto já tinha morrido tudo. Quer dizer, pode ser que aconteça a mesma coisa com nós, né? Sei lá. Como é que o senhor vê o papel dos imigrantes aqui para a região? Eu acho que é um papel fundamental na questão. Acho que se não fosse nós, isso aqui não existia, né? Porque afinal, as cidades, elas surgiram todas aqui, enfim, tudo, o desenvolvimento a partir dessa imigração, desse povo que chegou, né? Que começou a desbravar a mata, começou a criar vilarejo, que começou a criar, e que hoje nós temos cidades aí como Uruará, Placas, Medicilândia, Brasil Novo, Rurópolis. Essas cidades não existiam, nada, nem sequer um barraquinho para se abrigar da chuva, quer dizer, elas foram surgindo. Então o papel foi fundamental, eu acho que foi o fundamento, né, da coisa. Nós se tornamos, depois de muita luta, aqui em Rurópolis tem, mas não é muito, mas tem. Quer dizer, o estado do Pará é o maior produtor de cacau do Brasil, do mundo, não sei lá. Que a Bahia não queria ceder. Chegamos a ser os maiores produtores, e somos, acho que os maiores produtores de pimenta do reino. Parece que eu não estou enganado, nós temos hoje o terceiro ou quarto rebanho, o maior rebanho de gado do Brasil. Terceiro. E a Transamazônica, ela tem uma participação, né, nesses dados de mais de 50%, né? Quer dizer, muito mais. O que representa, Dona Iria, a Transamazônica para a senhora? Agora representa, está muito bem. Agora está, representa, eu não sei nem entender direito isso, porque para mim agora está bom demais agora. Mas, sei lá. Nesses 50 anos, né? Nesses 50 anos. 50 anos. A gente está satisfeito agora. Para mim é a minha vida. Muito, muito bom agora. A minha vida. Tem outra coisa. Ela representa a Transamazônica, porque eu vim de lá jovem, né? Ainda, né? Se der então, 50 anos tem que estar bem mesmo agora. Por olhar o que foi, o que lá no passado, o que é aqui, né? Foi aqui. É agora, a vida. Uma vida de 50 anos, né? Apesar de toda a dificuldade, de todo o sofrimento, valeu a pena? Valeu. Com certeza. Valeu a pena, sim. O senhor disse que se fosse hoje, eu não vinha. Não viria. Eu acho que não. O pensamento que o senhor tem hoje, o senhor... Ou talvez tivesse que... não sei, o mundo é uma coisa que... Não dá nem para entender. O que vai acontecer amanhã você não sabe, né? O que vai acontecer depois tu não sabe, quer dizer, as coisas vão acontecendo. Então a gente diz e de repente a gente diz, né? Porque... E ao longo desses 50 anos as coisas foram mudando bastante, né? Com bastante sofrimento, mas foi mudando. O que vocês assim, imaginam que vai acontecer nos próximos 50 anos aqui? Eu não sei, porque a Transamazônica... Eu não sei dizer, mas eu acho que a Transamazônica daqui 50 anos, eu acho que vai virar um deserto isso aqui. Tem muitos grandes fazendeiros. Então. A ganância está sendo muito grande, ninguém está respeitando a questão ambiental, ninguém quer mais plantar uma árvore, ninguém mais... Ai da Amazônia se não existisse o IBAMA, ai da Amazônia se não existisse esses movimentos de preservação. Quer dizer, o governo, através da época que fizeram até hoje, são os principais criminosos nessa questão, né? Cometeram crime. Por quê? Por que eles não fizeram da Amazônia um levantamento, um referenciamento da região da Amazônia? Dissesse, essa área aqui vai ser agricultura, essa área aqui vai ser reserva, essa área não sei o que. Eles largaram
a riveria, pegaram e colonizaram áreas que não deviam. A pessoa vai para uma serra como essa que tem aqui, mata derrubada. Que não dá quase para um gado andar lá, está tudo cheio de capim. Por que derrubar umas montanhas dessas? Deixa lá. Tudo no chão. Aí cria uma reserva, por exemplo, uma flora do Tapajós, aquela imensa reserva, com aquela beira de rodovia, que é uma maravilha de planície ali, né? E deixa como reserva. Por que não criaram pequenas reservas mais espalhadas, vamos dizer, né? Quer dizer, o que vai acontecer? Eu não sei, mas eu acho que a Amazônia vai virar um... Isso já eu escutava um cara falando uma coisa interessante. O que Deus teria que fazer para resolver a questão do planeta Terra na questão ambiental? Porque aquela briga toda de efeito estufa, daquela coisa toda, né? Aí o cara respondia, teria uma solução para Deus fazer, ia resolver o problema do planeta Terra. Exterminar com o ser humano na face da Terra, que daí o planeta ia reviver de novo, porque nós somos os exterminadores, né? Afinal de contas, né? Os outros animais não destroem, né? Eles têm a sobrevivência deles lá, quer dizer, é uma questão... Mas então, eu não sei o que vai acontecer da Amazônia, né? Porque eu estava olhando agora, esses dias nas estatísticas, milhões de quilômetros, milhares de quilômetros quadrados. O cara não entende, a maioria do povo não entende o que significa isso de desmatamento que o Pará teve esse ano, não sei quantos mil quilômetros quadrados que teve, não sei o quê. E tudo se dá pela ganância do capitalismo e da questão da pecuária. Se nós tivéssemos aqui na região outros tipos de produção, talvez nós não destruía tanto a Amazônia. E que podia, viesse indústria para cá, para nós plantar castanheira, para nós plantar laranja, para nós plantar tudo que tem e industrializar isso. Ia ter valor, né, também. O governo tem que Mas botar... hoje é gado, se o cara só pensa em criar boi, boi. O governo tem que dar uma ajuda para os que desmataram muito, fazer aí para fora ninguém consegue comer carne, mata, porque o preço da carne virou... Acho que para nós carne é para dar para cachorro, como os outros, né? O cara carneia um boi aí, bota no freezer, come, pronto, né? Quer dizer, porque tem muito, né? É claro que tem valor, né? Mas só que estão levando muito para fora o gado daqui, muito. Então tirando daqui. Essa questão, não dá nem para imaginar o que vai ser daqui 50 anos. Eu tenho certeza que eu não vou estar vivo lá, até lá, né? O que vai ser? Pode estar muito pior do que agora. Os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, como é que eles vão viver? Eu gostaria de daqui 100 anos poder voltar aqui e ficar aqui, sentado aqui, olhando como é que está, né? Caminhando para o fim do nosso papo aqui, tem alguma coisa que a gente não perguntou para vocês, mas que vocês acham importante falar para deixar registrado? Acho que foi falado tudo. Eu acho que para mim já está completa. É a questão de poder participar, né, e poder ter a oportunidade de contribuir, né, com alguma coisa, se é o que vocês estão fazendo, se é o que vocês vão fazer, que possa no futuro melhorar a nossa geração que vão vir ficar conhecendo isso aí, né? Ou como é que foi, né? Que afinal de contas não caiu do céu as coisas aqui, né? Elas vieram com muito sacrifício, elas foram chegando, né? Não foi tão fácil assim, não, né? Por exemplo, você mora há pouco tempo em Santarém, eu fui conhecer Santarém em 73, parece que foi. Santarém não existia quase, Santarém... Ali de Hotel Tropical, dali para cá não tinha cidade, não existia Santarém. Quando a gente ia para Santarém, saía de manhã daqui para chegar nos horários da noite de Santarém, às vezes passar a noite na estrada. Santarém não existia, Taituba era uma rua, duas ruas ali só, quer dizer, hoje é para poder ir para Santarém, muito grande, né? Ficava às vezes 2 dias para poder chegar em Santarém. E o impulsionador disso foi
o pioneiro, né? O imigrante. Não foi outro, não. Não só da agricultura, como de tudo, né? Porque... E a senhora, dona Iria, a senhora queria deixar alguma mensagem, falar alguma coisa sobre a qual nós não perguntamos? Sim, mas a mensagem que a gente deixa é que eu fiquei muito contente de você estar aí fazendo essa entrevista, mas aí tá bom demais, não sei nem dizer como. A gente agradece, tá? Pela disposição suas, pede desculpa aí pelos contratempos, Não, tem que mas estamos muito Foi muito satisfeitos bom, por muito ter nos bom. atendido, né? Foi muito bom, que a gente, pelo menos, a gente sabe que mais tarde os netos da gente vai ver o que é, o que nós passamos esse tempo todo. E os seus, falando de neto, Eu acho que tem que, vocês que têm um pouco de conhecimento ou conhecimento com a questão, Já tem 15 netos, que aí esses netos estão crescendo. é bom São que tudo vocês moleque pequeno, mas vê como aproveitar aí essas coisas, né? Porque isso é importante, eu acho que é estão importante. estudando, tudo eles estão estudando. Porque hoje em dia, eu acho, no meu entendimento, ensinam tanta besteira, essa forma de educação que nós temos no nosso país, tanta besteira para os nossos filhos, que não vale nada e não ensina o que presta. Pode notar. Ah, porque eu pergunto, quem que libertou os escravos? Foi a princesa Isabel, foi uma ova, os escravos derramaram foi o sangue deles para poder se libertar. Pô, tem conversa nenhuma. É tudo papo furado, e já fica ensinando toda besteira. E hoje um jovem não sabe nem andar na rua para não ter perigo de se acidentar, porque não ensinam as coisas. Quer dizer, tem tanta coisa importante que a criança, a educação devia de passar a ser ensinada para os nossos filhos, e nós pais também que não ensinamos, né? Porque é importante, né? Seu Celito, olha, muito obrigada. A vontade que a gente tem é de passar aqui o dia inteiro escutando Conversando. vocês. Eu sei que tem história aí Começa a pensar, a gente vai se relembrando, se lembrando. vai lembrando e vai trazendo. Mas a gente agradece muito, muito mesmo a contribuição Desculpe de se a vocês gente para não o falou o projeto, que vocês queriam. Falaram muita coisa interessante. A gente agradece muito. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês, tá?